Dentro do próprio Visual Code, ele tem um terminal que nos permite digitar todos os comandos que nós quisermos sem precisar sair dessa ferramenta. Abrindo aqui em cima, no menu Terminal, nós podemos clicar em Novo Terminal. Ele vai abrir um terminal novo para nós aqui embaixo. Com esse terminal aberto, eu posso digitar todos os comandos que eu quiser. Vamos executar novamente o nosso comando npm run dev para ele executar o servidor aqui e nós podemos ver essa execução aqui dentro e eu fazer uma referência para vocês entre os arquivos que estão aqui em desenvolvimento e os arquivos que são renderizados no browser. Enquanto ele carrega, eu gosto muito de dividir a tela em duas. Dividir a tela entre o Visual Code aberto na metade da tela e a outra metade no browser. Porque quando está em execução o projeto, tudo que eu alterar no Visual Code, ele vai alterar automaticamente e sem precisar atualizar a página no browser. Ele vai simplesmente atualizar. E isso facilita muito o desenvolvimento de algumas etapas do projeto. Então eu já vou dividir a tela aqui, já dividi e vou mostrar para vocês a execução e vou fazer a referência entre os arquivos. Com as telas já abertas, vocês podem perceber que aqui no browser nós estamos no localhost 3000, sem rota nenhuma para frente, sem nada na URL. Isso indica que ele vai abrir a página index. Aqui no meu Visual Code eu venho em pages e index.view. Essa página é a página inicial, sempre vai abrir nessa página, desde que a gente não faça uma configuração para alterar isso. E aqui na minha pasta index.view, todos os arquivos no view, que são execuções do próprio view JavaScript, eles são .view. Nós podemos dividir um arquivo view em três partes. Uma parte que é para o HTML, que é essa parte que está dentro da tag template. Tudo isso aqui faz parte do HTML, do que vai ser visualizado na tela. Uma parte chamada script, que é o JavaScript que nós vamos desenvolver. E nesse caso aqui não tem, mas seria outra parte chamada style, que é o CSS basicamente. Isso aqui é basicamente uma página HTML com três divisões claras. Uma divisão para o HTML, outra para o script, para o JavaScript e outra para o CSS. Todos os componentes view podem ter essas três partes. No JavaScript de um componente view, ele por padrão ele tem esse template aqui, o export default abre e fecha chaves. Essa é uma estrutura JavaScript do componente específico do arquivo. Por exemplo, o index view, esse é o JavaScript desse componente. Todos os componentes view, ou quase todos, raras exceções, terão essa estrutura de JavaScript. Eles precisam seguir esse padrão. Aqui dentro nós temos uma propriedade chamada name, que indica qual que é o nome desse arquivo aqui, como que ele vai ser visualizado ou como que ele vai ser chamado em outras páginas. Se você perceber, aqui dentro do template, na parte HTML desse arquivo, ele está definindo um cara chamado tutorial. Esse tutorial é um componente que foi criado automaticamente, é claro, mas é um componente que foi criado e está lá na pasta components. Vamos abrir ele aqui para mostrar para vocês. Esse componente aqui é tudo que está nessa tela aqui. Por exemplo, eu vou apagar tudo isso aqui para mostrar para vocês e vou deixar apenas um texto chamado exemplo. Aperto Ctrl S para salvar automaticamente. Se você ver aqui no terminal, ele está recarregando a tela e automaticamente ali atrás no browser ele já escreve exemplo lá. Pode perceber que eu alterei o HTML fazendo com que já funcionasse automaticamente. Aqui embaixo, se você perceber nesse arquivo, ele vai ter a mesma estrutura daquele arquivo index, que vai ter o template, que é a parte do HTML, e aqui tem um div, tem um texto normal aqui, só para mostrar, e aqui no script ele tem a mesma estrutura de objeto, export default com um nome Next Tutorial. Todo arquivo view basicamente vai ter essa estrutura. É claro que terão mais coisas, mas para início é apenas fixando que são três partes ou podem ser três partes. Template para o HTML, script para o JavaScript, ele vai precisar ter aquela estrutura de componente definida daquele jeito para o view compreender e renderizar corretamente, e style, que é para o CSS, quando você tem um CSS específico. Se você perceber aqui no index, aqui em style está escrito scoped. Esse scoped indica que esse CSS só vale para esse componente. Então é um CSS
fechado para esse componente aqui. Então, quando você quer deixar específico para o componente, para que não vaze, para que outros objetos não peguem essas classes, você coloca esse scoped. Nesse mesmo index, você pode perceber que esse tutorial está simplesmente declarado aqui como uma tag. Ele é simplesmente o nome daquele arquivo view, tutorial. Ele já vai reconhecer sem precisar importar, porque esse arquivo tutorial está aqui dentro da pasta components. Isso já vai trazer um import automático para nós. Uma dica importante é que aqui em template eu só posso ter um componente principal dentro do template. Por exemplo, aqui eu só posso ter um div. Se eu fizer isso aqui, ó, por exemplo, colar outro aqui, não vai dar certo, vai dar erro, porque eu só posso ter um componente principal. No caso, só um div ou qualquer outro componente que seja. Por exemplo, aqui no index eu só tenho o tutorial. Se eu quisesse utilizar 2 tutorials aqui, eu precisaria colocar eles dentro de um div. Dessa forma que funcionaria, diferente da outra forma que não funciona.